Bora nessa, gente, porque um dos julgamentos, mais aguardados da história do Distrito Federal começou hoje. Estão sendo julgados aí 5 acusados da maior chacina aqui do nosso DF. Estão sendo julgados aí Carlomã dos Santos Nogueira, Carlos Henrique Alves da Silva, Fabrício da Silva Canhedo, Gideon Batista de Menezes e também Horácio Carlos Ferreira Barbosa. Eles são acusados, cara, do planejamento e do assassinato cruel de 10 pessoas de 2 famílias. Veja aí. Mais de 3 anos esperando por esse momento. A família da Elisa Mar veio ao Fórum de Planaltina para ficar cara a cara com os assassinos da cabeleireira. A gente quer justiça. A gente espera que Deus ilumine. A gente pede para Deus todo dia que Deus ilumine a mente, a cabeça do juiz, promotor, advogado, jurados, né? E que eles peguem a pena máxima, que é o que a gente espera, nós da família. A gente carrega uma ferida que nunca fecha e hoje a gente tem a esperança, né? Que comece a fazer justiça, porque é pra gente ter um alívio, né? Deitar a cabeça no travesseiro e pelo menos pensar que nossa irmã foi, nossa família foi, mas que a justiça terrena vai ser feita. São mais de 3 anos convivendo com a revolta e a saudade. Além da filha, a Nelita perdeu também o genro e 3 netos. É um sofrimento que não vai sarar nunca. É isso. De onde que a senhora tirou força nesses 3 anos? Deus em primeiro lugar. Se não fosse Deus, eu não sei o que era feito de mim. Acho que eu nem existia. Mas eu tenho um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus misericordioso, que vai fazer justiça. Além de Elisa Mar, o marido Tiago e os 3 filhos, um com 7 anos e um casal de gêmeos de 6 anos, também foram sequestrados, torturados e assassinados Marcos Antônio e Renata Belchior, pais de Tiago, a filha do casal, Gabriela Belchior, a ex-mulher de Marcos Antônio, Cláudia Oliveira, e a filha dessa relação, Ana Beatriz de Oliveira. Segundo as investigações, as 10 vidas foram levadas por causa da cobiça do terreno onde Marcos Antônio morava. Por 2 meses, Gideon Batista e Horácio Barbosa, que trabalhavam na chácara, planejaram tudo. Alugaram uma casa próxima ao Vale do Amanhecer, em Planaltina, para servir como esconderijo e chamaram Carlomã Nogueira, Fabrício Canhedo, Carlos Henrique Alves e um adolescente para ajudar na execução. A intenção dos criminosos era matar a todos e ficar com a posse dos 5 hectares do imóvel, estimado em mais de 2 milhões de reais. A polícia encerrou o caso em menos de 1 mês e o Ministério Público do DF apresentou a denúncia 1 ano depois pela condenação por 8 crimes, com penas que, somadas, chegam a quase 400 anos de prisão. Estrangularam crianças, mãe de família, ceifaram a vida de 10 pessoas de uma mesma família. Então, o nosso ordenamento jurídico hoje, na minha ótica, na minha visão, no meu humilde entender, nós não temos pena suficiente para trazer uma resposta satisfatória tanto para a sociedade quanto para a família. Os acusados chegaram ao fórum por volta das 9 horas da manhã, em viaturas da Polícia Penal. Cada um teve a própria defesa. Segundo os advogados do réu Carlos Henrique, que ficou calado no depoimento à Justiça, o objetivo vai ser individualizar a conduta para tentar diminuir a pena. Durante todo o julgamento, durante toda essa semana, a defesa de Carlos Henrique vai buscar, sim, a correta aplicação da lei, que ele seja responsabilizado pelos atos e unicamente pelos atos que ele praticou, somente isso. O juiz Tassiano Vogado deu início aos trabalhos e ficou frente a frente com os 5 réus, Gideon, Horácio, Carlomã, Fabrício e Carlos Henrique Vieira, que ficaram sentados nessa cadeira, à frente deles, os advogados de defesa. Defesa que também ocupou essa bancada aqui atrás. São 10 advogados defendendo esses réus. Alguns deles, e além de testemunhas, sentarão aqui, frente a frente com a acusação e o juiz, para explicar os acontecimentos há cerca de 3 anos, pouco mais de 3 anos, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. O julgamento deve durar até o fim da semana. A família tem confiança na justiça, seja dos homens ou divina. Em nome do Senhor Jesus vai ter justiça, porque eu confio no Deus vivo e é um Deus que tudo pode. Sentindo saudade dela e das crianças.
muita saudade. Para mim, parece que eu estou vendo ela passar no portão lá de casa e entrar para dentro quando ela chega do lado da casa dela. Que tragédia, que loucura. Vamos voltar ao Tribunal dos Júris de Planaltina, onde Ana Bianchini acompanha esse julgamento, ela que está lá ao vivo, viu? Aninha, o que está acontecendo agora no julgamento? É com você, querida. Vamos lá, Fred. Informação de momento, eles acabaram de anunciar, então, o intervalo do julgamento. Lembrando que, até o momento, apenas uma testemunha foi ouvida aqui no fórum onde nós estamos, um policial civil. E agora, o julgamento vai continuar após o intervalo. Os 5 réus já foram retirados aqui dos bancos dos réus. 23 testemunhas vão ser ouvidas, uma já foi, então faltam 22, tudo isso em 2 dias. A expectativa era de que a divisão fosse praticamente igual, né? Metade a metade, meio a meio. Mas houve uma demora, digamos assim, nessa primeira oitiva desta primeira testemunha. Inclusive, Fred Linhares, ânimos bem exaltados por aqui, viu? Principalmente entre o magistrado e a defesa de um dos réus. Há pouco, inclusive, porque, de acordo com ele, os advogados de defesa estavam fazendo muitas perguntas repetidas para a testemunha, o policial civil que estava sendo ouvido aqui no local. A informação que a gente tem é de que ele começou a ser ouvido ali por volta das 11h30 da manhã, agora 2h10 da tarde, ou seja, foi uma oitiva longa e, por isso, agora eles já emendaram com o intervalo. Como eu disse para você, muitas perguntas repetidas, o magistrado já estava até cortando alguns advogados de defesa. Até o momento, uma testemunha ouvida, movimentação intensa ainda aqui no Fórum de Planaltina. E agora o julgamento vai ser retomado apenas durante o período da tarde. Lembrando que existe uma expectativa de que o julgamento termine no domingo que vem, no dia 19. Até lá, além das testemunhas, os réus também vão ser ouvidos. Lembrando, a equipe da Record sempre acompanhando de perto toda a movimentação e principalmente esse julgamento, um dos mais esperados aqui do Distrito Federal, nessa situação e nesse crime que ficou conhecido então como a chacina do Distrito Federal. 10 pessoas da mesma família perderam a vida, foram assassinadas, de acordo com todo o processo de investigação, justamente por essas 5 pessoas. Os 5 estariam envolvidos em toda essa chacina. A gente também tem informações aqui, Fred Linhares, de que eles estão sendo apontados como culpados de pelo menos 100 crimes por parte do Ministério Público do Distrito Federal e que eles podem pegar a partir de 211 anos de prisão até mais de 300 anos de prisão, se condenados por todos os crimes. Lembrando que aqui começou às 9 horas da manhã, essa era a previsão inicial. Foi nesse horário que os réus chegaram com um esquema de segurança super reforçado, escoltados por equipes da Polícia Judiciária e também por equipes da Polícia Penal. Agora, nesse momento, como a gente disse para vocês, o intervalo foi anunciado, então a movimentação já é mais essa, de pessoas deixando aqui o Tribunal do Júri de Planaltina, onde nós estamos, diversos advogados aqui também e principalmente membros do Tribunal do Júri, e daqui a pouquinho a gente retorna aqui na programação atualizando a situação aqui do julgamento. Aninha, muito obrigado, viu, pelas informações. Prioridade hoje total sua, tá bom? Qualquer acontecido aí, pode me chamar que você entra no ar.